Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Bruno Soeiro, doutor em Direito, professor da Universidade Federal do Pará, que está aqui hoje para a gente falar a respeito de mudanças climáticas e o impacto nas cidades brasileiras, especialmente nas cidades da região amazônica. Bruno, obrigado pela tua presença aqui no nosso canal. E eu queria iniciar com uma pergunta que para mim aqui como cidadão não é fácil, que é a pergunta que não quer calar. O que é a mudança climática? Um tema que o mundo inteiro fala, muita coisa é dita a respeito desse assunto, mas é muito difícil para as pessoas compreenderem realmente o que está acontecendo com o planeta, quais são os trabalhos científicos que dão base a essas conclusões. E eu queria te ouvir um pouco, iniciar nossa conversa com essa pergunta, que é uma pergunta que não é fácil, mas queria ouvir tua opinião a respeito da mudança climática, o que está acontecendo com o mundo, que cenário é esse que tanto se fala de um problema tão grave que pode estar atingindo o mundo inteiro e particularmente a nossa região. Bem, Sávio, inicialmente agradecer o convite a mim feito para tratar de uma temática que é importante para mim enquanto pesquisador, mas também é importante para todos, né? Porque é um tema que diz respeito à qualidade de vida da nossa geração, mas sobretudo da qualidade de vida dos futuros habitantes do planeta Terra. Muitos estranharão porque um jurista vai tratar de aquecimento climático, aquecimento global, mudanças climáticas. Pode até estranhar, né? Isso seria objeto, em tese, de uma outra ciência, e não da ciência jurídica. Mas a ciência jurídica, como é tão importante e ela acaba ganhando uma dimensão transversal, ela também se responsabiliza por discutir também esse tema. Bem, as mudanças climáticas são transformações que ocorrem ao longo do tempo no clima e na temperatura do planeta. Essas mudanças elas ocorreram algumas vezes ao longo desses milhares de anos que a Terra tem. Porém, a partir de 1800, em torno dessa data, vem havendo uma intervenção do ser humano no planeta, se apropriando de recursos naturais, minerais, de uma maneira muito mais intensa e cada vez mais veloz, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Essa antropização, essa retirada de recursos naturais e minerais vem sendo feita de maneira predatória há muito tempo e tem gerado uma série de gases, são chamados gases de efeito estufa, sobretudo o dióxido de carbono e metano, mas outros também, e esses gases sobem, mas só que eles acabam por criar uma espécie de uma membrana na atmosfera, que faz com que o calor do raio solar não saia, não se dissipe. E aí nós ficamos, parece que numa grande sauna, né, aquecida, porque o calor fica represado. E essa mudança, esse aquecimento do planeta, ele, como estamos falando de um sistema, ele acaba por gerar outras implicações. E aí muitos pensam que, bem, aquecimento global só diz respeito ao aquecimento, à temperatura. Não. Diz respeito também a determinadas regiões da Terra onde há o aumento da chuva, onde há o aumento da temperatura, a diminuição da temperatura, né, o clima se torna muito mais frio. Então, é um sistema que é interligado e que nós, seres humanos, estamos intervindo de maneira predatória já há algumas décadas e precisamos repensar isso de maneira urgente, senão os nossos descendentes sofrerão muito. Bruno, há um consenso de que isso, não sei se iniciou, mas se agravou, sobretudo a partir da era industrial, vamos dizer Sim. assim. Mas é possível hoje assim, identificar um grande vilão? É a indústria, a mineração, é a pecuária, porque também se aponta a questão, né, do gado como um fator determinante para isso, né? Qual seria hoje, né, o setor, digamos, que seria o maior vilão dentro dessas mudanças? Eu sei que são vários fatores, né? Mas isso está mapeado nos estudos. Como tu mesmo disseste, né? O gado, né, a produção, né, a atividade econômica pecuária também tem um forte impacto, né,
porque o gado ele emite, né, ele gera gases. Esses gases também são ruins para, né, contribuem para o aquecimento global. Mas uma produção de arroz, né, na Ásia também, né, porque aquelas algas, aqueles organismos que ficam ali na água também geram. Então, são diversas atividades, né, e eu teria dificuldade de dizer a principal. Mas o que é importante dizer para quem nos assiste é que todas as atividades econômicas que geram gases de efeito estufa precisam ser reformuladas. A sua lógica, a sua dinâmica de operação precisa ser reformulada para que a sua matriz energética seja outra, diferente da que é a majoritária, que é o combustível fóssil. Então nós temos uma série de matrizes energéticas que podem ser utilizadas, gerando energia, e ao serem substituídas a matriz fóssil, aí nós teremos menos emissão, né, e estaremos mitigando, apenas abrandando o aquecimento global. Porque uma coisa, sabe, é a mitigação. A outra coisa, outra palavra importante é adaptação. E tem mais algumas pessoas que falam em transformação das atividades econômicas, que é algo muito mais até de conteúdo revolucionário. Transformar uma atividade econômica como a pecuária é tu mudar toda a dinâmica de uma forma que ela gere 0 grau de poluição, não emita gases. É muito difícil, né? Mas eu posso pensar também na produção, já que estamos falando também de cidades, pensar na construção, né, dos edifícios nas metrópoles brasileiras e da Amazônia, Belém e Manaus, por exemplo. É necessário que a indústria da construção civil também repense a sua dinâmica de construção, utilizar produtos, materiais menos degradadores, reutilizar outros produtos que já foram utilizados em outras obras. Então, é uma série de medidas que todas as atividades têm que repensar, né? Quando eu ministro aula, por exemplo, para pessoal da engenharia da produção, eu disse: vocês têm uma responsabilidade gigantesca, porque vocês estão com a responsabilidade de pensar meios, criar máquinas, criar métodos que sejam menos poluentes. E, neste caso, gerem menos gases de efeito estufa. Então, falando de cidade, a gente está aqui em Belém do Pará, 2,5 milhões, talvez 3 milhões de habitantes, né? Dependendo se for Na metrópole. Na metrópole, né? E região amazônica. Quais seriam as consequências para quem vive numa cidade como a nossa, nessa região, do aquecimento global? Além do aumento da temperatura, que é a consequência óbvia, que tipo de consequências, para além disso, a gente deveria estar preocupado agora? Belém, ela é uma cidade que tem forte influência do oceano. Se há um aquecimento no planeta, as calotas polares estão derretendo e está acontecendo o aumento dos mares, o nível do mar está aumentando. Então, as cidades que sofrem influência dos oceanos, elas serão fortemente impactadas. Haverá em pouco tempo, talvez 10, 20 anos, uma população significativa de pessoas desalojadas em virtude do aumento dos oceanos. Sobretudo porque estamos numa planície aqui no nível do mar, né? Uma vasta extensão. Não? Belém está, em grande parte do seu território continental, abaixo do nível do mar. Então, isso, se nós já sofremos hoje, né, com os alagamentos, que também muito se dá, né, pelo padrão construtivo, né, pela forma como os prédios são construídos, né, na grande hipermeabilização do solo, mas também porque há um aquecimento global onde as chuvas são mais intensas, o período entre uma grande chuva e a outra diminuiu, então isso tudo vem impactando fortemente a vida, né, daqueles que habitam as cidades brasileiras e amazônicas. Agora, talvez seja uma pergunta que tu possas fazer, ou então alguém que está nos assistindo nesse momento possa pensar, mas esse impacto, né, decorrente desses eventos extremos que se origina do aquecimento global, ele é uniforme? Ele é igual a todos que habitam a cidade? Eu queria partir então assim de Belém para o mundo, porque o problema é global, né? A gente está falando lá da calota polar que está derretendo, né? Mas as consequências disso são uniformes para o mundo. Tem regiões, quem está no Equador pode ser mais prejudicado. Se é aquecimento global, isso significa que quem está nas regiões quentes devem estar mais preocupados do que quem está em regiões mais frias, porque ali ainda vai ter uma temperatura mais amena.
como é que isso deve ser compreendido? É um problema que incide mais sobre determinadas regiões ou ele realmente afeta todas as regiões do globo? O aquecimento global vai afetar todas as regiões do globo. Agora, comparar cidades que têm realidades distintas, porque, veja bem, sabe, as cidades do norte global, as cidades dos países desenvolvidos, elas são muito mais dotadas de infraestrutura. Então, elas estão muito mais preparadas para os eventos extremos. Diferentemente das cidades dos países do terceiro mundo, do sul global, países em desenvolvimento, são várias denominações. Essas cidades são muito parecidas com Belém, né? Então, Belém vem sofrendo críticas que talvez não tenha infraestrutura para receber a COP, mas qual a cidade do sul global que está preparada para receber um evento dessa magnitude? Todas têm problemas, porque a dinâmica de desenvolvimento é a mesma e essa dinâmica muito parecida gera problemas urbanos, gera a periferia, gera a falta de infraestrutura, certo? Então, se eu puder comparar, eu poderia comparar, mas as cidades do sul global, ou então comparar as cidades do norte global. Os impactos todas sentirão em gradientes, em graus diferentes, né? Lá eles sofrerão porque o frio em determinados pontos do globo será muito extremo e até eles que convivem com frio diferente de nós terão dificuldade de sobreviver. Nós, o aumento do calor, as enchentes, né, os desabamentos, fruto dessas grandes chuvas, dos vendavais, desses eventos extremos, certo? Não sei se eu me fiz entender, meu cara. Entendi perfeitamente. E eu queria, assim, nessa linha, ouvir tua opinião em relação ao que pode ser feito. Na seguinte perspectiva, o problema é global e é óbvio que não adianta você fazer aqui o seu trabalho e o teu vizinho não está fazendo, porque você vai sofrer os impactos. Mas o que em termos regionais, uma prefeitura, um governo aqui da região amazônica poderia fazer, não para resolver o problema, porque a gente sabe que não tem como tomar uma medida local, mas para mitigar o problema? O que está ao alcance em termos de medidas imediatas mais palpáveis, sem falar nas medidas que dependem do mundo inteiro, de convenções internacionais? O problema é tão sério, né, que muitos chamam em emergência climática, crise climática, né? Então, se há uma emergência climática, todos nós, você, eu, aqueles que nos assistem, devemos estar preocupados com isso. E precisamos, cada um de nós, nos empenhar individualmente, famílias, entidades, o teu escritório tem que repensar como utiliza a energia, como ele descarta os resíduos sólidos, as empresas, os entes públicos, os estados, as organizações internacionais. Agora, se eu puder fazer um recorte para os municípios, que maneira o município pode atuar, fazer? Bem, o município ele é um ente da República, pensando no Brasil, que pode implementar, por exemplo, uma política massiva de arborização das cidades. Além disso, preservar os parques que já possui. A sua frota de ônibus, que hoje é movida a combustível fóssil, precisa ser urgentemente mudada, renovada, mas com ônibus que sejam ônibus elétricos. Certo? Eu preciso também pensar em, já que pensamos em Amazônia, nas cidades amazônicas que têm muitos rios urbanos, preciso tentar recuperar os rios amazônicos, que estão no meio da nossa cidade, que foram, ao longo dos anos, das décadas, transformados em canais. Então, são medidas que a gente pode adotar. São muitas, então ficaria, no nosso pouco tempo, difícil até enumerá-las, porque senão a gente pode perder aqui a nossa condução da nossa dinâmica. Mas o Estado, o município, ele é o agente de vanguarda. Mas ressalto, até porque a própria Constituição, no artigo 225, diz que defender o meio ambiente, seja um ambiente natural ou urbano, onde nós habitamos, é um dever de todos nós. Eu mencionaria, assim, nesse teu raciocínio, a própria questão da reciclagem, porque ela depende de uma política pública. A gente como cidadão, a gente pode estar vendo ali uma embalagem plástica, olha para aquilo, tipo, vou jogar isso no lixo. Não, eu quero reciclar, mas nós não fazemos a reciclagem. Eu preciso ter que o meu prédio, né, faça esse recolhimento. Eu preciso ou saber aonde eu levo isso, ou a prefeitura trazer, enfim, você depende do poder público, né? Então falta
Existe, portanto, esse espaço, né, dentro dos municípios para fazer algo em relação à mudança, que não vai mudar, né, isso por si só, mas está faltando essas políticas públicas, né, simples até, que já estão implementadas em outros lugares, mas aqui, por exemplo, a gente não consegue avançar na questão da reciclagem. Existem projetos, até onde eu saiba, mas muito incipientes em relação à reciclagem em particular, que é emblemática. Quem te ouve vai pensar, pode pensar, que o Sávio quer que o Estado assuma esse papel unicamente, né? Ele cria uma empresa, cria uma entidade para reciclar. Pode acontecer, isso pode, mas o Estado tem outras ferramentas que são muito mais eficientes para estimular outros atores, outros agentes a criar empresas cooperativas. Então nós podemos, talvez você não saiba, sabe, mas eu também sou da área tributária, né? Então sou meio eclético, né? Eu atuo na área tributária, mas também atuo na área do meio ambiente urbano. Então, até porque o nosso plexo normativo, o nosso conjunto de normas do direito urbanístico, admite a utilização de tributos. E aí eu vou lembrar Norberto Bobbio, né, naquela sua lógica que ele utiliza da sanção positiva. Então, o tributo ele pode ser utilizado como meio de estímulo. Então, a prefeitura pode estabelecer uma lógica de isenção tributária, de premiação pelas entidades, pelas empresas, pelos cidadãos, pelos condomínios que adotaram a política de resíduo. Também premiar uma cooperativa, isentar o IPTU, por exemplo, né? Temos um problema sério em Belém, né, que até 6 meses atrás, eu não sei se já mudou. Vou dar um dado aqui, até 6 meses atrás nós não tínhamos no Pará uma indústria que recicle vidro, né? Isso é gravíssimo, porque basta sair daqui do teu escritório e você verá pessoas ali no bar da esquina tomando cerveja, né, em garrafa. O que aquela pessoa está gerando de resíduo sólido para o estado do Pará é muito grave. E para o mundo, né? Porque talvez não seja economicamente viável pegar uma carreta com todos aqueles vidros e levar para o Nordeste. Então, se nós não temos uma indústria que recicle vidro, e se é uma indústria que requer muita energia, portanto, o seu processo de reciclagem é caro, o Estado tem que entrar. Tem que estar no seguinte sentido, estimulando, isentando, até mesmo dando recursos, subvencionando. São instrumentos que o Estado, na sua mão tributária, pode fazer para estimular atividades que sejam, em última análise, favoráveis ao meio ambiente. O que não pode é que nós tenhamos um problema sério sem que o Estado estimule a mim, a você, a empresa, a uma cooperativa a reciclar, seja do papel, plástico ou vidro. Os municípios hoje da nossa região têm recursos para isso, ou teria que utilizar esses métodos indiretos de benefícios fiscais, de incentivos, né, para implantar essas políticas? Aí nós chegamos numa encruzilhada, né? Porque ao mesmo tempo que, quando eu penso em política de desenvolvimento urbano e metropolitano, sobretudo a urbana, o município é aquele agente de vanguarda. Só que os municípios, nesse nosso arranjo do federalismo fiscal, ele é o ente da República que tem menos recursos. Porém, para implementar políticas setoriais de natureza urbanística, os recursos são altos. Então, neste caso, é necessário que haja uma parceria entre os diversos entes da República, desde o governo federal, os estados e os municípios, para em convênio, em parceria, possam implementar obras, serviços estruturantes e que possam gerar mitigação, adaptação e, quiçá, uma transformação na dinâmica das atividades econômicas. A reforma tributária está sendo discutida no Congresso Nacional. Na minha avaliação, tenho estudado sobre isso, né, tenho até alguma coisa escrita já, ela vai ser benéfica para os municípios. Na grande maioria deles, vai gerar mais recursos aos municípios. Mas mesmo assim, se eu pensar, como eu disse há pouco, que essas obras de política urbana, seja de mobilidade urbana, seja de arborização, seja de saneamento, moradia, etc., requerem volumosos recursos, será necessário um aporte do governo do Estado, do governo federal, ou até mesmo empréstimos nacionais, né? É necessário, às vezes, o Estado se endividar, né? Por mais que essa dívida seja
seja paga pelas futuras gerações. Mas são obras estruturantes que conseguirão gerar uma nova cidade, uma cidade resiliente, né, a esses eventos extremos decorrentes do aquecimento. Bruno, considerando que você sabe muito sobre questão climática e também sabe muito sobre questão tributária, eu te pergunto o seguinte, diante dessa dificuldade de financiamento, né, dessas medidas de combate ao aumento do clima, você tem, dentro do sistema tributário, várias situações em que determinados recursos, né, oriundos da tributação, são destinados a situações específicas, como educação, né, tem COSIP, tem determinadas verbas que são destinadas e dada a importância. Existe no sistema tributário verbas com rubrica própria para o combate climático, para medidas que possam mitigar, ou falta isso dentro desse arcabouço tributário nosso? Estás fazendo menção à vinculação, né, da receita de impostos, né? Existe até um princípio, meus alunos vão lembrar disso, né? Princípio da não afetação da receita dos impostos. É essa mesmo. Infelizmente não, né? Existe uma permissão constitucional para que parcela dos recursos dos impostos seja destinada para a educação, para a saúde, para a administração tributária, para a garantia, né, de pagamento dos empréstimos, mas não existe uma permissão do texto constitucional para que parcela desse recurso seja destinada, né, afetada a esse fim tão nobre, tão importante nesse momento que é a defesa do meio ambiente, infelizmente. Isso poderia ser estudado, isso seria viável para incentivar, considerando que essas medidas elas precisam de um incentivo do Estado? Eu te pergunto isso porque quando eu converso sobre, por exemplo, a própria questão do lixo, do tratamento do lixo, eu ouço muito uma resposta técnica de que o custo econômico não justifica. Ou seja, se fosse possível pegar o lixo e fazer dinheiro com o lixo, seria simples, porque a atividade privada entrava lá e fazia dinheiro com ele, e a gente resolveu o problema da reciclagem. Mas como você não consegue economicamente transformar a reciclagem em algo lucrativo, aí tem todo o problema, o papel que faz não é de qualidade, quanto vai vender, o custo para produzir aquele papel reciclado não gera. Você teria que ter realmente esse incentivo. Isso seria... a reforma tributária não prevê isso, mas de que modo o sistema tributário poderia ser moldado para conseguir obter esses recursos ou destinar os recursos que já existem a esse tipo de medida? Bem, o aquecimento global não é de hoje. Há muito tempo já se discute uma mudança no texto constitucional para possibilitar essa vinculação de uma parcela da receita dos impostos para a área ambiental. Até hoje ainda não avançou. Mas existem atividades, sabe, que elas, por natureza, né, elas não são atrativas ao capital, à iniciativa privada. Mas são atividades que o Estado tem que garantir, certo? Então, se, como você diz, a reciclagem, né, a reutilização, o manejo desse resíduo sólido que todos nós produzimos, ele é economicamente viável, o Estado tem que assumir. Mas, mesmo assim, existe tecnologia para diminuir esse custo. Existem empresas brasileiras, empresas públicas, que fazem a reciclagem com base na técnica, evitam que o chorume adentre no subsolo e polua o lençol freático. O gás que o resíduo sólido gera, aquela entidade, ela capta, ela vende, porque é um gás que, além de fazer mal, né, contribui para o aquecimento global, mas ele serve para outras atividades. Então, existem tecnologias, né, a ciência está aí, apesar de muitos negarem a ciência, né, a ciência está aí para dizer, bem, um aterro sanitário, ele não é economicamente viável, mas o seu custo pode ser diminuído com base na ciência, reciclando parcela daquele resíduo que nós geramos, produzindo gás, entre outras tarefas, né? Até mesmo, eu estava vendo uma reportagem outro dia, que uma companhia de saneamento, ela capta a água e vem muito suja, e aí vem para aquele processo de filtragem, aí gera uma espécie de uma lama. Aquela lama, com o devido tratamento, se transforma em adubo, e aquela empresa vende aquele adubo. Então existe ciência para diminuir o custo,
né? Agora, o Estado não pode se omitir. Tem determinadas tarefas que, por mais que não seja atrativo para aquela empresa privada, para aquela outra, mas o Estado tem que assumir, porque é o interesse de todos nós, o interesse da coletividade. Tá bom, Bruno. Obrigado pela tua participação. Nosso objetivo aqui no nosso canal é justamente agregar informações de natureza jurídica, mas que cheguem até a sociedade, né? E falar de mudança climática tem tudo a ver com o canal Justiça Amazônia, sobretudo uma pessoa que está à frente aí dessa discussão, né? Você como jurista, como tributarista, mas como, acima de tudo, uma pessoa preocupada com a sociedade e tendo sempre protagonismo na defesa dessas pautas. Muito obrigado pela tua participação. Fica aqui o registro da tua fala e dessa tua orientação em relação ao que a gente deve fazer daqui para frente diante desse nosso desafio de enfrentar uma COP30, né, e estarmos preparados para debatermos esse assunto e para termos protagonismo nesse tema, já que vamos sediar esse evento tão importante logo aí na frente. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço novamente. Esse é um desafio da nossa geração, olhando para o futuro, para os nossos filhos, netos e bisnetos. Então, a todos, por favor, se preocupem, porque é uma responsabilidade de todos nós. Muito obrigado, Sávio. Obrigado, Bruno. Encerrando, então, mais um videocast do canal Justiça Amazônia. Quero agradecer aqui a dupla comunicação, ao Giovanni e a Raquel, que fazem parte da nossa equipe de produção, e a doutora Tamza, que é nossa coordenadora geral do Justiça Amazônia. Até a próxima.